Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão, meus queridos? Olha, eu espero que bem. Diante de tanta notícia ruim sobre o Sport Clube do Recife, eu acho que os profissionais mais requisitados são os profissionais da área jurídica, né? Da área desportiva. E, enfim, a gente andou vendo algumas entrevistas, vendo, consultando, tentando arrecadar informações. E a gente vai trazer aqui, pelo menos eu vou tentar trazer aqui quais são as reais chances que o esporte tem de tentar se livrar dessa punição, né, a punição máxima que a CBF pode apresentar, de tirar todos os pontos do time. Né? Enfim, que a gente seja rebaixado, mas que a gente seja rebaixado pelo menos competindo. Tá? Sai daí não, depois da vinheta a gente fala sobre isso. Então, nação, antes de eu começar a falar sobre essas questões aí, a questão hoje mais importante, né, quais são as reais chances do esporte não perder esses pontos. Então, antes, vai lá, você que gosta de futebol, gosta do Sport Clube do Recife, ou de futebol de forma em geral, gosta de se informar, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho de notificação, é muito importante que você receba essa informação, que chegou um vídeo primeiro para você. Dá o seu like. Tá? E deixa o teu comentário, eu respondo a todo mundo, tá certo? Esquece não, gosta de futebol, quer se informar sobre o Sport Clube do Recife, ou quer ouvir uma opinião sobre o Sport Clube do Recife, se inscreve no canal, tá bom? Pessoal, é o seguinte, um dos profissionais mais requisitados agora pela turma do esporte, pelos torcedores do esporte, pelos canais do esporte, né, enfim, são os especialistas em direito esportivo. Tá? Hoje eu vi entrevistas, até passou no Eu Pratico Esporte, entrevista muito da hora, assim. Alessandro Matias trouxe dois advogados aí, especialistas nessa área, junto com Pedro Maranhão. Um abraço a Pedro. Enfim, bem bacana, eu assisti lá, enfim, também fiz algumas pesquisas e vou dar a minha opinião, tá? Aqui é um canal opinativo, na verdade, não é um canal jornalístico, é um canal opinativo. Jornalista eu já faço parte em outro canal, né? O canal da TV Rugido. Enfim, mas assim, existem dois formatos de legislação de competição, tá? Existe a CBF. A CBF ela tem uma legislação. A CBF ela controla a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, tá certo? Então assim, ela tem algumas expertises de responsabilidade dela. E ela criou um regulamento. Agora, dentro desse regulamento, existem regulamentos específicos, regulamentos internos de competição, tá? Então eu estou trazendo aqui da forma muito clara para vocês. Dentro desse regulamento da CBF, fala que o atleta é considerado que participa de uma partida quando ele entra como titular, quando ele entra no decorrer da partida e se ele for penalizado, mesmo estando no banco, ele for penalizado pelo árbitro, então entende-se que ele teve participação na partida. Então conta como também uma partida feita. É o caso de Pedro Henrique, né? Dessa história toda que a gente já sabe. Fez 5 partidas pelo Internacional e levou 2 cartões amarelos. Então assim, consta cada cartão amarelo seria uma participação aí dele na partida, enfim. Contaria como uma participação, e aí ele teria feito 7 jogos e o esporte não poderia relacioná-lo. O esporte relacionou e gerou essa confusão toda. Só que aí, como eu falei, existem regulamentos, regulamentos específicos de cada campeonato. Por exemplo, a história da Copa do Brasil. Você lembra da história da Copa do Brasil de 2 jogos fora, gol em casa, gol fora, que hoje agora parece que mudou? O esporte foi campeão da Copa do Brasil com esse regulamento. Tá certo? Que aí era importante se fazer um gol fora. Se o time fizesse um gol fora, teria benefícios, ou seja, incentivava os times a fazer gol na casa do adversário. Enfim, então existem regulamentos específicos, como existe o regulamento da Copa do Nordeste e regulamento para o Campeonato Brasileiro. No regulamento do Campeonato Brasileiro, fala-se que o que se entende de participação de atleta, contando com participação de atleta em jogo, é quando ele entra como titular, ou se não, ele entra no decorrer da partida. Então é contabilizado que o atleta fez uma partida se baseando nisso. Isso é que o esporte vai tentar se abraçar e se agarrar nessas questões aí, falando que, olha,
Pedro Henrique, o Sport contratou Pedro Henrique e usou Pedro Henrique, porque Pedro Henrique fez 5 partidas no Campeonato Brasileiro e não entrou nas outras 2 partidas que ele levou cartão amarelo. Então, alguns afirmam que as questões específicas, o regulamento específico anula, né, o regulamento da CBF por um todo. Honestamente, alguns juristas entendem que sim, outros juristas entendem que não. Que lá o regulamento, a única forma que seria incontestável era se o regulamento interno do Campeonato Brasileiro dissesse assim, olha, de forma exclusiva o atleta só será contabilizado se ele entrar na partida como titular ou no decorrer da partida. Então, como não tem essa exclusividade, cabe interpretações. Então, existe sim o forte risco do Sport perder as pontuações e assim, né, automaticamente ser rebaixado, porque o Sport não ia conseguir reverter essa situação faltando 16 jogos. Então, assim, alguns juristas até entendem que sequer cabe interpretação, uma vez que o Campeonato Brasileiro ele afirma, né, falando sobre essa questão do atleta jogar 5 partidas, e aí essa cláusulazinha é como se fosse para tirar qualquer dúvida da cláusula do Campeonato Brasileiro exclusivo. Ou seja, olha, também é considerado que o atleta, se for penalizado no banco de reserva, né, enfim, por infração entendida pelo juiz, ele também participa, contabilizado uma partida. Então, assim, tá bem dividido, né? Alguns juristas dizem que não, outros juristas dizem que sim. O Evandro Carvalho acredita que não. Enfim, ele também está tentando defender o peixe dele, né? Mas, assim, fato é que não existe um consenso, referente a isso. Ao contrário, pelo que eu entendi de alguns juristas falando, principalmente ali na entrevista que eu assisti lá no canal Eu Pratico Esporte, falando que de fato não se cabe usar a aplicabilidade do termo específico falando sobre o Campeonato Brasileiro, que falando sobre o Campeonato a CBF de forma geral, né, que organiza os campeonatos, ela deixa claro que essa brecha possível que pode ser encontrada ali, ela mesmo já esclarece lá nos termos que ela colocou nos seus artigos e incisos. Enfim, agora nos resta apelar, tá certo? Honestamente, isso vai para os tribunais, o Sport provavelmente vai levar isso para os tribunais e vai ser penoso esperar um clube denunciar, e essa denúncia não vai haver agora, só se, sei lá, a Justiça Desportiva entender e já fazer essa denúncia a fim de finalizar logo esse processo. Mas se não, os clubes que diretamente envolvidos vão ficar caladinhos e vão esperar terminar o campeonato. Se o Sport escapar, quem se sentir prejudicado, né, vai recorrer para tentar empurrar o Sport Clube do Recife. Então, enfim, essa notícia que eu tenho. Minha opinião agora, tá? Acredito que o Sport vai ser rebaixado e vai ser retirado os pontos dele. Uma pena, mas vamos seguir aí aguardando cenas do próximo capítulo, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos e pelo Sport tudo.